Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal VDP. Muito prazer, aqui quem fala é Valdir Veríssimo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo projetando esse Campeonato Mundial de Clubes, seguindo a mesma linha de raciocínio da fase de grupos, onde a favor do underdog, ou então aquele lei ao favorito, era a principal estratégia. Dessa forma, as oitavas de final também se mostraram muito eficazes nesse método. Então vamos passar aqui para as quartas de final, onde teremos dois brasileiros, podendo já os dois brasileiros se classificarem, garantindo uma vaga brasileira na final do Mundial de Clubes, mas vou então tentar projetar aqui, que é o primeiro passo, antes de precificar os jogos, antes de falar em particular sobre cada um. Vamos então fazer uma projeção aqui e tentar resumir com fatores quem deve ser o favorito, quem deve ser o underdog, quem que pode ser o underdog com valor, quem que pode ser o favorito com valor. Enfim, vamos lá então, mas não antes de agradecer a todos os inscritos aqui no canal, a cada like, a cada visualização. Isso é muito importante, me ajuda e muito, faz com que o YouTube entenda que os meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim ele sempre estará me indicando a novos usuários. Então, caso você não seja um inscrito aqui no canal, fique à vontade, seja muito bem-vindo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação, que assim você não perde nenhuma das novidades, além de não perder, além de estar me ajudando e muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Vamos começar então por ordem cronológica, sexta-feira, dia 4/7, às 16 horas, Fluminense contra Al Hilal. Al Hilal que eliminou o todo-poderoso Manchester City, na minha opinião, com um interesse maior do campeonato do que o próprio Manchester City. Isso fez a diferença, na minha opinião, foi um jogo muito equilibrado, mas por merecimento mesmo. Acho que não que o Manchester City não estava focado totalmente no Mundial de Clubes, mas a vontade que o Al Hilal demonstrou em sim passar para a próxima fase, isso escancarou e muito a diferença. Tem diferença técnica, mas muita diferença de interesses, na minha opinião. Então esse jogo começou a... Até eu brinquei que estou iludido que depois da rodada de segunda-feira eu comecei a acreditar, comecei a achar que sim, é possível algum time brasileiro ser campeão desse Mundial de Clubes. Então, começando pelo Fluminense contra o Al Hilal, na minha opinião, ainda acho que o Fluminense não é um bom time. Devo desculpas aqui ao Renato Gaúcho. No último vídeo eu acabei criticando, fazendo críticas da forma do método de trabalho do Renato Gaúcho. Foi eficiente, ele foi sim muito tático no jogo contra a Inter de Milão, acabou vencendo por 2-0, muito mérito do treinador também, que em conjunto ali com os jogadores mais experientes do Fluminense acabaram optando por uma estratégia que deu muito certo já desde o começo do jogo, também com aquele gol do Cano, né, que acabou inaugurando o placar, e a estratégia acabou sendo mudada e foi muito eficaz no decorrer da partida. Ainda acho que o Fluminense é um time limitado, acho que é um time, com todo o respeito, claro, é um time ruim, que ainda tem muito a melhorar. O treinador ainda acho que não é por causa da vitória contra o Inter de Milão que vai mudar a minha opinião sobre Renato Gaúcho, que eu acho que sim, ele pode entregar muito mais a um treinador que tem muito a se extrair dali. Então ele até deu uma entrevista falando, quando eu não falo muito que eu não sou tático, isso e aquilo. Então é exatamente isso, Renato, quando você se dedica, quando você quer, você é um treinador muito bom, mas na minha opinião isso acontece com pouca frequência. Poucas vezes aconteceu de ver você estudando e se preparando para algum jogo, como foi os bastidores aí desse confronto contra a Inter de Milão, onde tem aí a notícia aí de que nem jantar ele acabou não jantando, acabou assistindo mais vídeos, enfim, se preparou totalmente para o jogo contra o Inter de Milão e foi premiado, foi justa a vitória do Fluminense. Acho que teremos um jogo, acho que o Fluminense pode sim fazer um jogo digno de quartas de final de Campeonato Mundial contra o Al Hilal, mas acho que o Al Hilal tende a ser o favorito, ainda mais após o resultado contra o Manchester City, a forma com que jogou. Acredito que o Fluminense será o underdog, talvez com valor, isso depende muito das odds. Tivemos umas odds ali perto de 5, um pouco acima de 4, acho que vale muito a pena ficar a favor do Fluminense ali, ou contra o Al Hilal numa odd de 1,40, 1,50 até, mas vou falar exclusivamente sobre esse jogo na sexta-feira também. A princípio é isso então a projeção para o Fluminense, acho que o Al Hilal será o favorito, o Fluminense o underdog. Sobre valores ainda, como eu disse, não precifiquei, caso tiver valor, você vai saber, vou falar sobre esse confronto e também sobre o confronto entre Palmeiras e Chelsea, que acontece às 22 horas na sexta-feira, dia 4/7 também. Acredito que será um jogo digno, já acho que
as chances do Palmeiras estão cada vez ficando mais estreitas. A fase de grupos mostrou isso, não foi uma boa fase de grupos para o Palmeiras, se classificou em primeiro, mas da forma que foi. Contra o Botafogo, acabou fazendo um bom jogo, como vem fazendo aí em jogos importantes, foi assim na final do Paulista, final contra o Botafogo também, foi contra o Flamengo, um jogo em que o Palmeiras amassou, foi muito vertical ali, atacando muito, mas acabou não conseguindo definir, acabou não conseguindo fazer gols. Esse está sendo a pior deficiência do Palmeiras aí, que consegue criar muitas jogadas, consegue criar muito bem, mas acaba que não consegue botar a bola para dentro, e isso realmente tem feito falta. Finalmente, contra o Botafogo, na prorrogação, acabou saindo o gol do Paulinho, que não tem tanta minutagem assim, então ele que tem feito os gols do Palmeiras não pode ajudar por muito tempo o Palmeiras nesse Mundial, afinal vai para outra cirurgia depois. Então, contextualizando isso, Palmeiras com zaga reserva, e parece que vai o Vanderlan para o lado esquerdo no lugar do Piquerez. Teremos ali Bruno Fux e talvez o Mikael na zaga do Palmeiras no lugar do Gustavo Gomes. Então, são jogadores muito importantes que fará muita diferença. O que o Piquerez jogou na lateral esquerda no jogo contra o Botafogo, assim junto com o Richard Rios, foi muito importante para a vitória do Palmeiras. Infelizmente, não teremos o Piquerez então na lateral esquerda e nem o xerife do Palmeiras, aí, o Gustavo Gomes, o que faz com que acho que essas odds do Chelsea diminuam ainda mais, as odds do Palmeiras aumentem ainda mais. Aí sim eu acho que é um bom jogo para ficar a favor do Palmeiras, levando em consideração também que são times que já se enfrentaram nesse mesmo contexto de Mundial, numa final. É verdade, o Palmeiras acabou sendo o vice-campeão, perdendo na prorrogação com um pênalti no finalzinho, o Palmeiras podendo levar o jogo para os pênaltis. Então, não vou dizer revanche, não é uma vingança, mas sim é um contexto que o Palmeiras já conhece, já jogou contra, então acho que isso tende a deixar os jogadores que estavam jogando pela primeira vez mais confortáveis. Enfim, acho que o Palmeiras tem sim condições também de fazer um jogo digno, e também pode ser que tenha muito valor nesse caso aí, se o Palmeiras for o underdog, independente da odd que tiver, ali, provavelmente estará perto dos 3,5, então com certeza terá valor sim para o Palmeiras fazer um bom jogo. Então um late Chelsea, quem sabe até um late Chelsea mais alto, 1,80, 1,75, até 1,90, acho que vale a pena também. Acredito muito na força do Palmeiras e nas condições que o Palmeiras tem de fazer um bom jogo. O Mundial mostra que isso será difícil, que o Palmeiras já vem aos trancos e barrancos, lá vou eu, então terá que fazer o jogo perfeito, o jogo que ainda não conseguiu fazer. Jogou muito bem contra o Botafogo, mas faltou o gol, então acredito que precisará finalmente virar a chave, então, e aquele Palmeiras entregar tudo aquilo que a gente já está acostumado a ver em fases mata-mata, em hora que o bicho pega. Passando então para o sábado, dia 5/7, às 13 horas, PSG contra Bayern de Munique. Aí é muito difícil, acho que vai ficar mais pro lado da onde vai estar o valor, se tivermos um underdog e um favorito. Eu calculo que as odds estarão muito bem precificadas, talvez um favoritismo leve ali para o PSG, talvez uns 2,60 para o PSG vencer o jogo e uns 2,70 para o Bayern vencer o jogo. Vou olhar ali muito para um empate dentro desse confronto aí. Acho que são dois times muito equilibrados. O Bayern mostrou muito isso no jogo contra o Flamengo, mostrou que a hora que queria conseguia botar a bola no chão. E não sei se também eu ainda não sei se por descuido do Flamengo ou se por mérito total do Bayern. Eu acho ainda que o Flamengo poderia ter feito um jogo melhor, então levando em consideração essa análise, acho que o Bayern de Munique pode sim fazer um jogo muito bom contra o PSG, favoritismo para o PSG, mas na minha opinião eu estarei olhando com muito valor aí para o empate, claro, dependendo dos valores que tiverem também. Mas esse jogo eu vou falar sobre ele no sábado, então não tem muito aí o que destacar. São dois times também que eu não acompanho o campeonato, não acompanho o campeonato francês, mas foi o primeiro ano passado que eu não acompanho o campeonato francês, e o campeonato alemão eu até comecei acompanhando, mas enfim, é assunto para outro vídeo. Mas essa temporada já não vou acompanhar mais o campeonato alemão com tanta determinação assim, com tanta... Enfim, não vou acompanhar mais. Sábado, dia 5/7, também às 17 horas, Real Madrid contra Borussia Dortmund. Favoritismo, na minha opinião, para o Real Madrid. O Dortmund até fez um bom jogo, não sofreu, não teve... Acho que apesar do resultado 2-1, acho que o Dortmund ficou muito dominante no jogo. Eu acabei assistindo só o segundo tempo dessa partida aí. Acho que a hora que eu cheguei em casa, liguei aqui a TV, estava 2-1 para o Borussia Dortmund. Então a partir dali, vem dos melhores momentos também. Acho que o Dortmund fez sim um jogo muito bom, mas não o suficiente para vencer o Real Madrid, que também fez um bom jogo para se classificar aí para a próxima fase
do Mundial contra a Juventus, que teve a oportunidade de abrir o placar, é verdade, mas o Real Madrid então mostrando que em campeonato mundial, campeonatos internacionais, a camisa pesa e pesa muito, e talvez seja muito interessante para o Real Madrid ser campeão da primeira Copa do Mundo de clubes. Então isso também volta ali para o Al Hilal, que tem a vontade, assim como o Fluminense e Palmeiras têm as vontades de vencer Bayern, PSG e Chelsea. Eu acho que eles estão mais focados em férias do que realmente vencer o Campeonato Mundial, não tem tanta importância assim. Já para o Real Madrid, esse fator, o maior campeão de Copas do Mundo, campeão de Champions League, ser o primeiro campeão da Copa do Mundo de FIFA é muito interessante. Então acredito que será o favorito o Real Madrid, com pouco valor para empate nesse confronto, e talvez as odds do Borussia Dortmund ali um pouco exageradas, fazendo com que tenha ali um pouco desregulagem nas odds, fazendo com que, quem sabe, tenha valor para ficar contra o Real Madrid. Também falo sobre esse jogo no sábado, dia 5/7. Então, sexta-feira sairá um vídeo na parte, talvez, do almoço, na parte da manhã ali, falando sobre Fluminense contra Al Hilal e também Palmeiras contra Chelsea. Também no sábado, mais um vídeo falando sobre dois confrontos, falando sobre PSG contra Bayern, falando sobre Real Madrid contra Borussia Dortmund. É isso então, espero vocês no próximo vídeo. Uma boa sorte a todos os brasileiros, estudem esses jogos, são apenas 4 jogos, acho que vale a pena separar meia hora, 40 minutos ali para estudar, se aprofundar nas estatísticas, se aprofundar um pouco na história desses confrontos e ver aonde você pode tirar vantagem em cima do mercado, não apenas optando por ser camisa mais pesada, uma camisa mais conhecida que a outra. Então acho que tem valor, vai ter jogos aí que vai ter muito valor. O campeonato mundial inteiro, como todos os outros campeonatos, tem odds batendo acima de 6, acima de 7. Times que são favoritos perdendo, times underdog levando a melhor. Então, com certeza, nessa fase de quartas de final, pode ser que aconteça também. A gente tem que estar preparado de olho para pegar a melhor odd aí e investir o nosso capital e na melhor possibilidade de retorno. Então até lá, até sexta-feira, um abraço e obrigado por chegar até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!